Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Débora do Marketing da Danfoss e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Reduzindo o custo de energia elétrica com inversores de frequência com o engenheiro João Paulo Faria. Esperamos que este tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos a sua presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações importantes sobre a sua participação. No lado esquerdo superior, você verá a webcam dos nossos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema, em alguns casos, links para downloads de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo este campo. À direita, estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível ou agendar uma reunião com o time de vendas via e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar esse webinar em suas redes sociais e se inscreverem em nossas newsletters. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também na parte inferior estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso a câmera do apresentador ou os slides fiquem travados, sugerimos atualizar a tela do seu navegador. Pedimos que, ao finalizar este webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora passo a palavra ao João Paulo para que possa seguir com a sua apresentação. Boa tarde, João Paulo. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos presentes. Mais uma vez, agradeço a todos a participação e a presença no nosso webinar. Esse webinar sobre redução de custo de energia pode ser uma coisa muito cultural de alguns anos no passado, mas poucas das pessoas utilizam o mesmo hoje no dia a dia ou esqueceram o fundamento de economia de energia que nós temos através dos inversores, tá? Vou passar rapidamente um pouquinho da teoria dos inversores para a gente poder complementar um pouco sobre esse estudo da economia de energia, tá? Quando falamos de economia, o que nós queremos? Uma forma de reduzir o consumo de energia e melhorar o fator de potência com a instalação de inversores de frequência em aplicações específicas. Isso é um ponto fundamental. Nós vamos ver mais adiante. Quando nós falamos em inversores, basicamente é a forma que nós temos de variar e controlar a velocidade de um motor de indução. Entrada, na maioria das vezes, são tensão e frequências fixas, 440, 60 Hz, 220, 60 Hz. E a tensão de saída, deixa eu pegar aqui, basicamente é a tensão e frequências variáveis. Então, eu posso variar a tensão e a frequência para atender o nível de velocidade, de vazão que eu quero, por exemplo, no nosso motor. Definição básica sobre inversores, né? Temos a nossa parte retificadora, 440, 60 Hz. Retificamos, vamos para o nosso barramento DC. Temos a nossa parte inversora, que é onde retifica o barramento CC para o AC novamente, através da onda PWM, e fazemos a variação de frequência e tensão 0 a 440 volts, 0 a 60 Hz, por exemplo, ou 0 a 220 volts, 0 a 60 Hz. Vamos variar de acordo com a nossa necessidade, tá? Aqui é o diagrama completo de um inversor de frequência. Quando falamos em economia, mostrando mais um pouco o diagrama em blocos do nosso inversor de frequência, o banco de capacitores e a nossa parte inversora, tá? O diagrama de um bloco típico de um inversor de frequência. Esse que basicamente é comum a todos os fabricantes e fabricações de inversores hoje de modo geral. Alguns pseudo 12 pulsos, 18 pulsos, com retificadores regenerativos, mas o diagrama em bloco básico de inversor de frequência seria assim. Quando falamos em custos energéticos,
Por exemplo, pegando os Estados Unidos, que é um dado de dezembro de 2018, nos Estados Unidos as fábricas gastam mais de 33 bilhões por ano em eletricidade, e motores elétricos nessas instalações consomem em torno de 63% dessa energia total. Bombas consomem em torno de 20% dessa energia elétrica demandada no mundo. É muita energia gasta com inversores. Quando pegamos o nosso motor em gaiola, através de uma partida direta, por exemplo, muitas das vezes, quando nós temos uma partida, a gente chega de 6 a 7 vezes a corrente nominal, que seria esse gráfico aqui, ó. Quando trabalhamos com acionamentos com inversores de frequência em cargas variáveis, nós trabalhamos com essa faixa de corrente, tá? Corrente e torque. Basicamente, as consequências de uma partida direta, que a maioria de vocês sabe, mas é só para a gente fazendo um passo a passo para vocês se lembrarem toda a parte estrutural e cultural do inversor. A corrente de partida direta, ela chega de 6 a 7 vezes a corrente nominal. O que isso gera? Carreta desgaste mecânico no maquinário. Quando você vai dar uma partida no motor, você tem enfraquecimento de luz, pico de tensão e um aumento de consumo de energia elétrica, tá? Com a utilização de inversores de frequência, menos de 10% dos motores elétricos hoje instalados utilizam inversores. No mínimo, 25% desses motores são candidatos para a utilização de inversores. E aqui é um ponto interessante: em um período de 10 anos, o custo de energia consumido por um motor chega a 100 vezes o seu valor de compra. Tá? Então, quais seriam os benefícios de um inversor de frequência pensando em cargas centrífugas? Reduzir o golpe corrente de partida, elimina o pico, aquele de 6 a 7 vezes, reduz o golpe de ariete, no caso de bombas, melhora de controle de processo, controle de ruídos acústicos em cabines secadores, onde nós temos exaustores, desgaste mecânico, melhora a manutenção do sistema, controle de multimotores, suporta prédios verdes. Isso aqui é uma lei de 2004, tá, na Europa, que todos os drives maiores, os motores acima de 15 cavalos, é obrigatória a utilização de inversores de frequência. Então, motores elétricos representam aí 60% da eletricidade consumida na indústria, em bombas, ventiladores, compressores, britadores, correia transportadora, ventiladores, em todas as aplicações de modo geral, tá? Então, o que o inversor de frequência faz, né? Permite o controle com variação simultânea da tensão e frequência. Então, voltando no início lá, 440 volts entrada, a saída conseguimos variar de 0 a 440 volts, de 0 a 60 Hz. Mas, além de variar a velocidade do motor, acelerar, rodar mais, rodar menos, rodar mais rápido, rodar mais devagar, o que isso quer dizer, além de controle de processo? Aqui nós vamos ter uma função bacana que eu havia mostrado. Opa. Nesse caso, o drive trabalha nessa faixa, que é onde ele mantém a corrente de partida abaixo do 200%. Então, com isso, nós já temos uma grande economia de energia já na partida. Tá? Agora vamos entrar um pouquinho na teoria. Eu vou voltar a falar um pouco de teoria para vocês entenderem onde temos economia de energia. Lembrando que todo esse estudo de redução de energia, ele é aplicável a cargas centrífugas, basicamente bombas e ventiladores. Ah, João, mas uma correia transportadora, uma elevação, uma aplicação de elevação, uma correia transportadora. Existe economia? Não existe economia igual cargas centrífugas. Você pode ter uma economia muito alta nas partidas diretas, onde você tira uma correia transportadora, que você tem partida direta, e aplicar com o inversor, você pode ter uma economia sim, mas não chega ao mesmo cálculo, à mesma eficiência que nós temos em cargas centrífugas, bombas e ventiladores, tá? Então, como que se dá a aplicação de economia de energia?
Basicamente, a gente utiliza a norma Lei de Afinidade, que é uma voltada na física, e quem estudou, quem quiser lembrar um pouquinho, o que seria a Lei da Afinidade? Ela é aplicada a todos os dispositivos centrífugos, lembrando, bombas e ventiladores. Ah, João, eu posso aplicar isso em correia transportador, em britador? Não. O cálculo funciona para bombas e ventiladores. Quem tiver em dúvida para aplicação, João, o que eu consigo economizar de energia utilizando um inversor na aplicação de correia transportadora, britador? Me chama, manda uma mensagem, quem tiver meu celular me manda que a gente troca uma ideia sobre esse caso, tá? Mas a economia, basicamente, nas outras aplicações, se dá apenas na partida, grande parte. Então, quando falamos em lei da afinidade, o que quer dizer uma bomba e um ventilador? O fluxo varia linearmente com a velocidade. O que quer dizer isso? A minha vazão de água, minha vazão de ar, meu fluxo, ele vai variar. Se eu reduzir a velocidade, eu vou reduzir a minha vazão de água ou de ar. A pressão, ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, o que quer dizer? Se eu reduzir minha velocidade, minha pressão cai com o quadrado. A potência, aqui que entra o nosso princípio de economia de energia, tá? É física, não é só benefício só do inversor. A física nos trazendo benefícios em função do inversor. A potência já é proporcional ao cubo da velocidade. Então, se eu reduzir minha velocidade em 50%, eu reduzo minha potência em 1/3 da velocidade. Varia com o cubo da velocidade. Para ficar claro, todas essas 3 leis da afinidade, vamos colocar ela num gráfico, que fica mais fácil da gente relembrar. Apenas para lembrar um pouco da física. A potência é torque vezes velocidade. Potência é pressão vezes vazão. Se a vazão varia linearmente com a velocidade, então nós temos que a pressão varia com o quadrado da velocidade, consequentemente a potência varia com o cubo da velocidade. É muita regrinha para lembrar, mas se a gente colocar isso num gráfico, vai ficar fácil podermos entender como que funciona, como que se dá esse princípio de variação de velocidade. Aqui nós temos que a vazão varia linearmente com a velocidade. Então, é linear. Se eu tenho 100% da velocidade, eu vou ter 100% da minha vazão. Se eu reduzir para 80% da velocidade, eu vou reduzir para 80% da minha vazão. Ela é linear, a minha curva, tá? 60, 60. Já a minha velocidade, se eu reduzir 100%, eu tenho 100% da pressão. Se eu reduzir aqui para 80% da velocidade, eu já vou ter aqui aproximadamente 60% da pressão, ou seja, varia com o quadrado da velocidade. Onde que eu tenho economia de energia? Se a gente voltar aqui no nosso gráfico. Se a vazão varia linearmente com a velocidade, a pressão varia com o quadrado da velocidade, a potência vai variar com o cubo da velocidade. Aqui que entramos com a nossa economia de energia. 100% da vazão, 100% do consumo de potência. Se eu reduzir minha velocidade para 80%, o que quer dizer 80%, gente? É rodar meu inversor, que era 60 Hz, rodar ele a 48 Hz. O que eu vou ter? Praticamente quase 50% de economia de energia. Ah, João, mas como que eu faço essa medição? Alicate amperímetro na entrada do seu inversor, não é depois da parte retificada, chaveada, e você vai fazer a medição. Um exemplo, você está gastando 100% da corrente a 100%, se eu reduzir a velocidade da bomba do ventilador para 50%, eu vou ter 50% de corrente. Se antes eu tinha 100 amperes, eu vou ter 50 amperes na corrente. Então, é onde todo o princípio de economia de energia se dá nesse gráfico, tá? A velocidade varia com o cubo da potência.
Então, o que a lei da afinidade faz? Ela relaciona as grandezas mecânicas e elétricas do sistema de bombeamento em relação à rotação da carga. Para a potência elétrica, deve-se levar em considerações todos os rendimentos. Então, o que nós temos aqui? Potência hidráulica, eixo da bomba, eixo do motor e elétrica. Cada um tem o seu rendimento. Tá? Onde temos aplicações de economia de energia em cargas centrífugas? Bombas, ventiladores, sistemas de ar-condicionado, chillers. Lembrando, são todas as aplicações que temos controle de torque variável, bombas centrífugas, cargas de variação. Então, outro método também que nós temos controle de fluxo em aplicações de dumper. Dumper são os registros das válvulas ou através de um inversor. Um dumper de saída. Aqui é um gráficozinho também, só para vocês entenderem. Quando eu fecho um dumper, eu fecho as aletas aqui na saída, o que nós temos com o sistema? Eu tenho minha bomba rodando a 100%. Eu preciso restringir a vazão de ar aqui na saída. Fecho as aletas do dumper. O que vai acontecer? Aumentar a resistência de passagem do ar. Então, se eu estava com 100%, se eu reduzir a vazão, minha pressão vai aumentar. Por quê? Eu estou fechando as aletas. A partir de quanto mais eu fecho, mais minha pressão cai. Eu vou ter uma economia de energia mínima, mas você vai. Sua pressão vai só aumentando com a queda da velocidade, tá? A vazão, o que vai acontecendo? Eu vou reduzindo minha vazão e minha potência cai muito pouco, insignificante para se falar em economia de energia. Já nesse mesmo princípio, quando nós utilizamos o controle de inversores nessa aplicação de ventiladores para remover os dampers, o que nós fazemos? Nós modificamos a curva do ventilador para mudar a vazão de ar. Basicamente, em vez de eu colocar o damper para aumentar ou diminuir a vazão de ar, eu vou reduzir a velocidade. O que nós temos com isso? Minha vazão inicial de toda igual de um damper. Reduzir minha vazão. O que eu fiz? Eu reduzi minha pressão. Eu modifiquei a curva do ventilador. E assim, um outro exemplo. Então, nós estamos reduzindo a vazão de ar. Consequentemente, a potência vai diminuindo. À medida que eu diminuo a minha vazão, minha potência cai. Então, o que nós temos com isso? Uma economia de energia já em aplicações de remoção de damper no sistema. Travando aqui. Vamos pegar, por exemplo, um ciclo de trabalho, tá? O tempo de operação e a vazão de cada momento. Se eu jogar isso num gráfico, o que nós vamos ter? É a lei da afinidade. Isso serve para todas as aplicações de bombas e ventiladores. Se eu tenho 100% da vazão, 100% da velocidade, eu tenho 100% da vazão. Que é como se fosse uma partida direta. A partir do momento que eu altero a minha velocidade do inversor, do motor, eu começo a ter redução da vazão e, consequentemente, a redução da potência. Isso não é físico, isso é matemático. A teoria física ela é aplicada 100% nessa prática. Então, se eu rodar meu ventilador a 50%, onde uma vazão de 50% daquele ventilador
me atende, eu tenho uma economia aí já de 13%, de 77%. Eu vou ter um consumo de potência de 13%. É um valor muito grande. E poucas as empresas hoje ainda lembram dessa teoria antiga. O pessoal esquece, talvez, lembra, vou melhorar o benefício colocando o inversor para partir a bomba, ter controle de processo. Sem dúvida, é o futuro. Mas poucas das vezes a gente tem muitas aplicações que o pessoal fala, mas soft starter é mais barato, eu coloco um dumper para fazer o controle. Mas você está perdendo todo esse poder da lei da afinidade. Hoje o consumo de energia que nós estamos tendo é muito alto. Então, todos os benefícios que temos para economizar energia chega a ser viável, tá? Comparação, por exemplo, do consumo de dumper versus o inversor. O dumper eu aumento, eu restringo a passagem de ar, consequentemente aumenta a pressão. O que eu vou ter de economia? Consequentemente, eu vou ter um gráfico de consumo. O inversor, eu altero a curva do ventilador. Consequentemente, eu reduzo todo o meu consumo. A diferença de um consumo de um versus o outro, para uma mesma aplicação. Todos aqui, o A, B e C, eu estou tendo a mesma vazão de ar. A diferença está sendo economia. O dumper me atende? Vai me atender completamente. Mas um você vai pagar X, o outro você vai pagar 4x a mais. Então, é custo. Um exemplo bacana que nós temos é um exemplo, por exemplo, que podemos fazer manual, não precisamos de fórmula, nem nada. Não é uma prática simples de nós fazermos. Um ventilador de 25 cavalos precisa fornecer ar durante 10 horas, durante 300 dias por ano. Então, o que nós pegamos? O custo do ventilador rodando a velocidade nominal por todo o ano. Então, 25 converte para quilowatt, 3.000 horas, 26 centavos o quilowatt-hora. Então, eu tenho um custo aí de R$14.000 por ano. Vamos assumir que esse ventilador não trabalha na velocidade fixa durante todo o processo. Então, ele fica 25% do tempo a 100%, 50% do tempo a 80% do fluxo e 25% do tempo de operação a 60% do fluxo. Tá? Coloco isso na fórmula simples. Então, 25 vezes 0,746 para transformar para quilowatt-hora, vezes 750 horas, vezes 0,26, vezes 1 ao cubo. 3.366. É o gasto que eu tenho para rodar com o inversor nessa aplicação. 25 vezes 0,76 e rodar a 50% do tempo. Então, 50% do tempo é 1.500 horas no dia, no ano, né? Vezes o valor do quilowatt, 0,8, que é o fluxo, eu vou ter um consumo de 3.000. E 25% do tempo, então converto para quilowatt, multiplico pelas horas trabalhadas nessa velocidade, vezes o quilowatt, vezes 0,6, que é o 60% do fluxo ao cubo, 784. Somando, eu vou ter 8.416 contra 14.547. Nós vamos ter aí uma economia anual, 14.000 menos 8.000, 6.400. Custo do inversor, esse inversor aqui está bem barato para 25 cavalos, mas vamos fingir que seja aí 6.000. Nós temos um retorno de um investimento aí em torno de um ano, tá? Uma aplicação como essa. 2.800 aqui foi falha minha que eu não esqueci de trocar. Mas quem quiser comprar, manda mensagem, nós fazemos alguma coisa próximo disso, viu, gente? Um exemplo de um cálculo maior, de um motor de 100 cavalos. Esse exemplo nós estamos aqui, ó. Então, opera 209 dias, o custo quilowatt, percentual, que nós vamos ter, em termos de vazão, um custo de 82
mil sem a partida direta, sai a R$21 mil com o controle com o investidor, 66 mil de controle, eu vou ter um payback aí em 48 dias. Nesse exemplo, vamos colocando o custo do investidor de R$8 mil, um exemplo, tá? Então, o payback, ele se paga nesse tipo de aplicação. Então, 82 mil, custo do investidor anual 21 mil, economia de 61 mil reais ano, no mês sai 5 mil. Um preço de investidor de 100 cavalos, 8 mil, retorno sobre investimento 2 meses. O retorno desse aqui a gente pode colocar aqui 30 mil. Não, 30 mil também não, 20 mil um investidor desse. Retorno do investimento aí está em torno de 4 meses. Para a gente ter essa economia nos investidores. Aí vem toda a parte estrutural, né? Aí na fábrica, na estrutura, aí vem lá. O que aparece mais quando vamos fazer? Você entra numa empresa, você trocar um ventilador, colocar um inversor no ventilador de um processo, ou instalar 50 lâmpadas no pátio, na fábrica inteira, para economizar energia. Se a gente colocar 50 lâmpadas de LED, nós vamos ter uma economia de R$ 936 por mês, contra uma economia de R$ 61 mil por mês. Mas essa aqui de cima, quase ninguém enxerga. Essa aqui, ó, todo mundo vai falar, nossa, aquela empresa é amiga é verde, é amiga, é sustentável, colocou todas as lâmpadas de LED. Beleza, a eficiência é bacana. Mas é importante sabermos que talvez nós estamos vendo só a parte simples de toda a situação e não onde nós podemos chegar. Aqui todos enxergam, aqui poucas as pessoas têm a oportunidade de enxergar o desafio. Aí vem a perguntinha, né? Onde que é melhor a gente focar? Em trocar 50 lâmpadas ou trocar apenas um inversor para a gente ter essa economia? Então, são alguns focos que precisamos focar. O grande método agora, quando falamos em bombas. Bomba segue o mesmo raciocínio dos ventiladores, é o mesmo processo. Controle com válvula, on-off, abre e fecha, e com bypass. Então, o exemplo é o mesmo. O que é a função da bomba? Deslocar um líquido por escoamento de um ponto a outro. Tá? Bomba, o motor é a rede elétrica, uma partida direta. O que nós temos aqui? Curva da bomba, vazão 1, pressão 1 e o ponto de operação, que é essa aqui. O que nós fazemos quando precisamos reduzir a vazão? Né? Aqui está o meu consumo de uma partida direta de uma bomba rodando a 100%. Tá? O que nós podemos fazer para reduzir esse controle de vazão? Vários métodos de controlar a vazão. Controle on-off, sistema de bypass, controle via válvula de estrangulamento ou com variação de velocidade. Vamos pegar 2 exemplos aqui. Ó. Controle de vazão por válvula de estrangulamento. Simples, você vai lá, abre e fecha a válvula para controlar. Mesma coisa do dumper. Abre e fecha o dumper para restringir a vazão. O que nós temos aqui? Reduzindo a vazão de Q1 para Q2. O que eu faço com isso? Se eu restringir a vazão, eu fechei uma válvula. Porque eu estou fechando a válvula, eu vou ter um aumento de pressão. Certo? Então, da pressão 1 foi para P2. O que é o meu consumo de energia nesse sistema? Basicamente, o que está aqui. Ó. Esse vai ser meu consumo de energia. Mas mais na frente, vamos ver o gráfico. Se eu fizer esse controle de vazão hoje, utilizando inversores, o que nós vamos fazer? Modificar a curva da bomba. Com diminuição da velocidade, temos a diminuição da pressão. Conclusão, economia de energia. Então, pegar lá, a vazão 1 foi para vazão 2, pressão 1 foi para pressão 2, diminuiu. O que era consumo, meu
consumo de energia agora está só isso aqui, ó. Vamos comparar um com o outro, perfil da carga. Aquele mesmo gráfico que fizemos nos ventiladores. Então, se eu tenho uma vazão, uma válvula, um inversor de 25, se eu restringir a vazão, reduzindo a vazão, reduzo a potência consumida. E assim por diante. Com 50%, eu reduzo 50%. Eu reduzindo 20% aqui da vazão, eu já reduzi 50% o meu consumo de energia. Isso aplicado também a mesma, tanto para bombas como ventiladores, tá? Um ponto importante que eu ia falar, que é importante a gente entender, eu não falei no início, quando nós falamos de torque variável e torque constante, não entra nessa aplicação para vocês entenderem um pouco o conceito, mas eu vou abrir um pouquinho aqui para a gente entender. Quando falamos em torque variável, o que nós queremos dizer com torque variável? Certo? Torque variável é onde utilizamos em bombas centrífugas, ventiladores centrífugos. Torque variável, nós imaginamos a vazão, a massa de ar variável. Pode raciocinar torque nesse momento como massa, só para vocês enxergarem onde podemos ter economia de energia. Então, raciocina comigo. Torque variável, pensa em massa, em peso, literalmente peso. Quando eu tenho um ventilador, uma bomba, quando eu parto ele, estou a 0 Hz. Eu não tenho massa, eu não tenho volume de água, não tem nada. Ele está a 0 Hz. Quando eu coloco a 2 Hz, meu ventilador, não sei se vocês estão vendo o vídeo aqui, a 2 Hz eu estou rodando. Eu tenho uma massa de ar muito pequena, eu tenho uma vazão de ar muito pequena. Quando eu vou aumentando a velocidade, eu vou aumentando essa massa. A massa, o peso, vai variar de acordo com a minha velocidade. Se eu estou variando a 10 Hz, eu tenho uma vazão, uma massa de ar passando. Se eu aumentar para 30 Hz, eu vou ter uma massa de ar maior passando. Eu vou ter mais água, mais ar passando. Peso. Pensa em peso, em volume, só para vocês entenderem. Então, quando nós falamos em torque variável, a massa é variável em função da velocidade. O que quer dizer isso? Nessas aplicações, eu consigo ter uma economia de energia. No caso de ventiladores, bombas, que ele trabalha nessa metodologia. A vazão de ar, a vazão de água, varia em função com a velocidade. Eu não tenho torque, eu não preciso ter um torque elevado para partir um ventilador, para partir uma bomba d'água. Por quê? A hora que eu parto a bomba 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, eu não necessito de um pico de corrente. Eu altero a curva da bomba e do ventilador de acordo com a minha demanda. Então, torque variável, a maioria das vezes, é aplicado à economia de energia. Quando falamos em torque constante, o que quer dizer torque constante? Vamos pensar mais uma vez em massa, peso, massa constante. A massa não varia em função da velocidade. Se eu estou com 5 Hz, 10 Hz, 60 Hz, a massa que está na ponta do eixo do motor é a mesma. Exemplo, ponte rolante. Eu tenho minha ponte rolante aqui, ó. Imagina, a hora que eu abro o face, se eu estou a 0 Hz, 5 Hz, 60 Hz, o meu peso é o mesmo. Eu não tenho variação de massa. Correia transportadora é a mesma coisa. É torque constante, porque a massa é constante. Esquece que está entrando minério e saindo minério. Mas imagina você rodando aquela esteira em 0 Hz, em 5 Hz, em 60 Hz. A massa que está lá dentro é a mesma. Se eu parar e for ligar ela, o peso dela a 0 Hz ou a 60 Hz é o mesmo. Britador, mas britador tem entrando e saindo material toda hora. Mas pensa na massa durante aquele processo. Para o tempo e coloca mais ou menos e varia a velocidade. A massa que está lá é a mesma. Se está a 0 Hz, ou a 30 Hz, ou a 60 Hz, a massa é constante. O torque do inversor é constante. É onde eu não consigo fazer economia de energia, porque eu não consigo mudar a curva
da correia transportadora, a curva da ponte da elevação de carga. Eu elimino o pico de corrente, mas eu não chego a eliminar rodando a 30 Hz, eu estou com torque máximo. Eu rodar a 30 Hz ou 60 Hz, 5 toneladas de carga aqui, ó, vai ser a mesma, a corrente vai ser praticamente a mesma. O que eu vou alterar é o torque, tá? Então, um ponto interessante da gente começar a diferenciar o que seria torque variável e torque constante. Eu fugi um pouco do assunto para vocês talvez para tentar diferenciar onde que nós podemos encontrar economia de energia. Se alguém tiver alguma dúvida, manda um e-mail, alguma coisa, que eu tento explicar novamente, ligo, a gente faz uma visita e alinha pessoalmente sobre isso também, tá? Quais são as vantagens de utilizarmos inversores nesse caso? Temos a excelente regulação de pressão e vazão. Aqui em cabines de pintura, tivemos um case muito bacana no passado, onde precisávamos ter um controle. E não só pressão e vazão, a regulação, mas também ruído. O ruído dos ventiladores, você rodando a 100% com o damper, é muito elevado. Então, em ambientes onde precisamos fazer algum exaustores, o barulho é muito alto, então não necessitava rodar a 100%. Então, conseguimos reduzir a velocidade, manter o ar arejado e ter uma economia de energia, tá? Lembrando que 51% da energia elétrica gasta na indústria é usado para alimentar motores. Correção do fator de potência, redução de limpeza técnica e manutenção de dampers e válvulas, redução de cargas com partida suave, redução de ruídos internos em ventiladores, aumento da vida útil dos motores e uma maior proteção, redução de queimas de bomba. No caso dos inversores da Danfoss, nós temos esse recurso que nós chamamos de bomba seca. O inversor consegue detectar se a bomba está rodando a vazio ou com carga. Se estiver rodando a vazio, conseguimos colocar limites, alertas para poder impedir o drive alarmar por esse recurso. Então, isso aqui é uma coisa bacana que temos em muitas aplicações. Em minas subterrâneas tem muita aplicação também em bombas sapo, aquelas bombas, pequenas bombas onde a gente faz a extração do excesso de água na mina. Resumo. Isso aqui é o principal resumo da nossa apresentação. Básica, mas um pouco de teoria. É a quebra de paradigmas. Isso aqui é a maior dificuldade que eu tenho em quase 20 anos de acionamento hoje já no mercado. É a mudança cultural, mudança comportamental. É aquilo que eu falei. Tem empresas que preferem trocar 50 lâmpadas, porque todos vão ver, do que trocar um inversor que ninguém vai ver. Mas no final a conta de energia vai chegar. Então, é interessante mostrar os benefícios, o que nós podemos ter com isso. Acabar com qualquer vazamento e desperdício, pensar na empresa e não apenas no departamento. A conta de luz nem sempre é repassada para o departamento. Isso aqui acontecia muito em plantas, por exemplo, fábricas de automóveis. Tinha cabine de pintura, tinha a funilaria, tinha vários processos que o pessoal tinha muitos recursos para poder economizar energia, mas a conta sempre vinha na empresa como um todo, não era dividido por departamento. No que começou a vir a conta por departamento, a economia de energia quase que duplicou em um ano, quando a conta começou a ser paga pelo departamento. Utilizar dispositivos que reduzem o consumo de energia, um exemplo que nós falamos aqui, os inversores de frequência, lâmpadas de LED, todo o que beneficia. E fazer um estudo de sua rede elétrica e consumo. Basicamente, como que nós, da Danfoss, podemos fazer esse estudo com vocês? Bomba, ventiladores que utilizam dampers, registro, liga para a gente e fala, João, eu tenho um motor de 200 cavalos, eu tenho um damper lá na saída que está 50% fechado. Gente, numa dessas, você já tem mais de 60% de economia aplicado. Podemos colocar no gráfico e apresentar, fazer um estudozinho para apresentar para a gerência, apresentar para aprovação desses projetos. Então, quando tivermos esse caso, contacte-nos, peça ajuda, que estamos à disposição
para falar. É uma coisa simples, mas muitas das vezes, na correria da gente no trabalho, acabamos nos esquecendo desse dia a dia, que é simples, quando se fala em economia de energia. Tá? Queria agradecer vocês, tá? Mais uma vez. Estamos à disposição, tem meu telefone, meu e-mail. Caso alguém tenha alguma dúvida, não deixe de perguntar. Estamos à disposição aqui para responder todas as perguntas de vocês agora, viu? Caso ficou alguma dúvida. E espero que tenha ficado. João, aproveitar esse momento para levantar as perguntas que foram colocadas no chat. Uhum. Johnny pergunta aqui, apesar da economia não ser a mesma que para cargas centrífugas, qual o nível de economia que o Drive pode garantir numa aplicação como correia transportadora? Posso responder essa? Pode responder, Zanetti. Ok. Johnny, nesses tipos de carga onde você tem o torque constante, o torque ele é o mesmo, não importa a velocidade que você trabalha. Então, o João mostrou para a gente agora há pouco, na teoria, que a potência é uma relação de torque vezes velocidade. Então, se você mantém o torque constante e você consegue variar a velocidade, você vai obter alguma redução de energia. Tá? Não vai ser como uma carga centrífuga, uma bomba ou um ventilador, que a variação da velocidade ela tem uma implicação muito grande na redução de torque e de potência, mas nas cargas de torque constante você também consegue. Por exemplo, você tem uma esteira transportadora que você trabalha com ela na velocidade nominal. Se você conseguir trabalhar com ela reduzir a velocidade dela em 20%, você vai ter uma redução de 20% também no seu consumo. Então, assim, é menor do que numa aplicação centrífuga, mas também tem o benefício nas aplicações de torque constante. Para outras aplicações, tem aqui uma outra pergunta: qual o benefício da utilização de inversores de frequência? O João passou por um slide, mas a gente não limita os benefícios somente na economia de energia. Você tem um controle de processo mais preciso, você tem um fator de potência menor no lado da rede, você tem um estresse mecânico através de rampas controladas de aceleração, de desaceleração, você tem um estresse mecânico menor no seu equipamento, isso aí Mecanicamente, né, Zanetti? É muito grande. Isso impacta aí, você vai ter, por exemplo, menos desgaste, menos quebras, menos paradas na máquina também. O João citou um ponto importante que a gente acaba não vendo na utilização de inversores de frequência, que é o inversor de frequência como um elemento de proteção do seu motor, né? Porque o inversor, conhecendo corrente, tensão, velocidade que o motor está operando, ele pode muito bem fazer uma proteção, por exemplo, proteção térmica do motor, através da memória térmica, do cálculo térmico do motor, ele pode proteger contra uma sobrecarga, uma sobretemperatura, pode proteger contra uma sobrecorrente, uma limitação de torque, no caso da sua carga tem alguma limitação mecânica, onde o motor não pode impor um torque maior do que o seu eixo, por exemplo, o inversor pode funcionar como um limite de torque. Então tem uma série de benefícios secundários aí, se a gente comparar só com a economia de energia. Uma pergunta que chegou agora: qual a diferença de custo de um drive com sistema de regeneração incorporada para um somente com retificador? Isso é uma economia de energia em aplicações com altos níveis de energia cinética. Com certeza. A Danfoss ela dispõe de uma linha de conversores de frequência regenerativos. Para quem não está habituado com o termo, o João Paulo mostrou no início da apresentação que dentro do inversor de frequência a primeira etapa é a retificação. Ele mostrou ali diodos, né? O diodo ele vai permitir a passagem da corrente somente no sentido da rede elétrica para o barramento DC e para a ponte inversora que depois queima essa energia no motor. Então, a gente diz que o inversor de frequência, na essência, o conversor de frequência
normal que a gente está acostumado a ver, ele possui um fluxo de potência só de uma direção, da rede para o motor, né? Nas cargas onde você tem regeneração, ou seja, o motor ele tenta girar, a carga tenta girar o motor mais rápido do que ele está sendo controlado. Isso faz com que o motor ele se transforme num gerador, né? Então, num drive normal, você não consegue tirar benefício dessa aplicação. Você é obrigado a colocar um chopper de frenagem, uma resistência para queimar essa energia de regeneração. Porém, com essa linha de inversores regenerativos, ele tem, em vez de diodos na ponte retificadora, ele também tem uma ponte com IGBTs. Ele é capaz de pegar essa energia que está sendo gerada pelo motor, está sendo arrastado pela carga, e devolver essa energia para a rede elétrica. Então, ao invés de você gastar energia, você está devolvendo, gerando energia para a sua rede elétrica. Então, isso aí em aplicações, por exemplo, o João Paulo falou bastante de esteiras, né? Você tem esteiras descendentes que elas trabalham só de um ponto mais elevado para um ponto mais baixo, levando minério, por exemplo. Isso pode funcionar como uma espécie de gerador na sua rede. Ele vai trabalhar sempre freando a carga e devolvendo energia para a rede elétrica. Nós temos aplicações com centrífugas de açúcar, onde você precisa acelerar uma carga pesada, faz a centrifugação, tira todo aquele líquido do açúcar, e depois precisa desacelerar toda essa carga. Então, nesse momento da desaceleração, ele regenera e ele acaba compensando parte do gasto que você teve durante a aceleração. Então, é um sistema realmente bem interessante. Quando a gente fala de diferença de custo desses equipamentos, claro, eu estou trabalhando agora com um equipamento que ele vai ter uma ponte inversora, uma ponte retificadora que é idêntica à ponte inversora dele, mais algum filtro na entrada. Então, para dar uma ordem de grandeza de preço, eu diria que a gente fala aí em 70%, 80% até 100% do valor de um conversor normal. A gente está falando praticamente de 2 conversores em um único conversor. Então, isso justifica o gasto, o aumento de preço. Claro, isso não é utilizado para qualquer aplicação, são aplicações específicas, mas quando é colocado isso na ponta do lápis, por exemplo, uma centrífuga de açúcar, isso vai se pagar muito rapidamente, mesmo com um investimento maior, porque é um tipo de aplicação onde o ciclo de regeneração ele é muito, muito elevado. A gente fala de centrífugas aí que o tempo de ciclo é em torno de 3 minutos. Então, você imagina isso trabalhando o dia todo, acelera, desacelera, acelera, desacelera, em ciclos de 3, 4 minutos. Realmente é uma economia de energia muito grande. Igual, por exemplo, aplicações em exaustores também. Tem exaustores que têm uma aceleração e necessita de uma parada rápida, uma parada controlada, por exemplo, em 20 segundos. Nesse caso, não estamos falando do cálculo de economia de energia em função da variação. Estamos pensando agora na parada do equipamento. Se eu precisar parar um exaustor no tempo rápido, como ele tem um volante de inércia muito elevado e eu precisar fazer uma parada rápida, um inversor regenerativo ele será apto, porque é uma inércia muito alta do equipamento para fazer uma parada controlada. Não chega a ser igual uma centrífuga, mas você tem uma inércia elevada. Justifica talvez o custo de um regenerativo ou do módulo de frenagem? Aí você estuda que nós precisamos saber o que é a necessidade, o que é o tempo de ciclo de um equipamento desse. Operação de uma ponte rolante. Colocar uma ponte rolante, por exemplo, de 100 cavalos e colocar um drive regenerativo, hoje no histórico, a maioria das pontes que tem de baixa potência são todas cargas com módulo de frenagem, porque o custo não justifica o payback de um drive regenerativo. Então, são casos que é importante entendermos a solução e saber a demanda de cada cliente para podermos chegar na melhor associação, se é um drive regenerativo ou um drive direto, com um chopper de frenagem. Tá? Então, são aplicações que podemos alinhar caso a caso. Vamos pensar em termos de custo, quase se um custa 100 mil, com a regeneração vai custar 200 mil, em torno disso.
igual o Zanetti falou, 80% a 100% do custo. Tá? Ok, vamos dar mais alguns instantes e ver se entra mais alguma pergunta aqui no chat. Bom, João Paulo, acho que é isso aí, o chat já tá encerrado aqui. Fechando. Débora. Muito obrigada, João e Felipe. Foi ótima apresentação. Se o pessoal tiver mais alguma dúvida também, pode enviar por e-mail para o João, no e-mail dele que está cadastrado aí junto com as informações sobre ele. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn. Também convidamos a todos a se inscreverem em nosso canal do YouTube, onde poderão encontrar alguns webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, colocando Revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxitos, aplicações de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do seu celular para o QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefiram, poderão acessar o site digitando em seu navegador, webinar.danfoss.com, e poderão se inscrever gratuitamente em todos os nossos webinars. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente e aproveito também a oportunidade para convidá-los a ouvirem o nosso podcast Dribladores da Refrigeração nos meios aí que você preferir para ouvir podcasts. Novamente, agradecemos a participação de todos, pedimos que respondam à pesquisa de satisfação e nos vemos nos próximos webinars. Até logo!